Beleza, vamos aí seguir com a nossa aulinha de Durkheim, segunda parte. O que nós vimos até então? Vimos que Emile Durkheim, junto com Max Weber e Karl Marx, são considerados os três sociólogos clássicos, os pais da sociologia, porque eles foram os caras, foram os estudiosos que deram método, jeito, forma de se estudar a sociologia a partir das ciências humanas. Então, como nós vimos, o primeiro a pensar em sociologia foi o Auguste Comte. Só que o Comte, que trabalhava e estudava no início do século XIX, estudava as sociedades como quem estuda um grupo de animais, uma alcateia, uma colmeia, qualquer coisa do gênero. Ou seja, ele aplicava nos coletivos, ele aplicava na sociedade os métodos, os jeitos das ciências da natureza. E o grande diferencial desses três sociólogos, inclui-se aqui o Durkheim, então, é que eles inauguram uma forma de se estudar a sociedade a partir dos métodos, dos jeitos das ciências humanas. Tanto é que o primeiro livro do Durkheim que nós estudamos aqui é As Regras do Método Sociológico. Lembrando que, apesar de ser um desses grandes sociólogos que vão trazer para a sociologia os métodos das ciências humanas, o Durkheim ainda se aproxima um pouco dos métodos das ciências naturais em uma parte dos seus estudos. Então, você pode ser cobrado num vestibular, no concurso público, a ideia de que Durkheim é 100% ciências humanas, quando na verdade não. No entanto, se extrai do Durkheim, se nota, se estuda do Durkheim a parte justamente que ele pensa como cientista humano, cientista social para a sociologia. Bom, e como é que o Durkheim traz esse método? Ele fala de três conceitos: fato social, solidariedade e a instituição social, sendo que solidariedade e fato social são os dois principais que nós vimos na aula passada. Então vamos relembrar. Solidariedade é o seguinte: o Durkheim fala como que uma sociedade existe, como que um coletivo existe. Existe a partir do momento em que os indivíduos se sentem integrados a este coletivo. E como que esses indivíduos se sentem integrados? A partir do sentimento de solidariedade. Solidariedade, então, para Durkheim, é o sentir pertencente a um grupo, tá? Então, quando nós sentimos que nós fazemos parte de Cajuru, do Messias, da nossa família, nós estamos sentindo solidariedade para com essas pessoas, nós estamos sentindo empatia, nós estamos sentindo que nós temos coisas em comum a essas pessoas. Então, isso se dá pelo sentimento de solidariedade. O Durkheim, ele diz que existem duas formas de solidariedade: a mecânica, que são das sociedades simples e tribais, aonde a comunidade é pequena, aonde o espaço é reduzido, aonde as relações de trabalho são simples, dividida por gênero, o direito ele é punitivo, é uma sociedade fechada. É diferente da sociedade complexa que é essa que nós vivemos, que se interconecta com um mundo globalizado, aonde as funções sociais são as mais diversas, são as divisões de trabalho são as mais diversas, e o nosso direito ele é formal e restitutivo, ou seja, existem etapas para se fazer valer o direito, e o fim da criminalização não é a punição, mas sim restaurar a solidariedade no indivíduo criminoso para que ele se sinta e faça parte novamente da sociedade. Então, essa solidariedade mecânica e orgânica, quem não lembra, aulinha 2, está explicadinho bonito lá para vocês. E o fato social, que é aí o principal elemento do Durkheim. O que é o fato social? Bom, nós estamos buscando um método, correto? Um jeito. E o que é importante, então, para uma sociedade? O que é importante eu estudar em uma sociedade? A sua forma de solidariedade, mas também o fato social. O Durkheim, ele sempre olha para a sociedade, buscando compreender o que é importante nesta sociedade.
E o fato social é justamente o que é importante. Fato social é todo e qualquer acontecimento, todo e qualquer fenômeno, toda e qualquer característica de um grupo que possui três características, três elementos. Primeiro, ele é geral, ou seja, ele é válido para todos os indivíduos. Ele é externo, porque ele independe da vontade do indivíduo, e ele é coercitivo. Se o indivíduo não se adequar àquele padrão, àquela norma, àquele fato, ele vai sofrer uma não aceitação do grupo para o indivíduo. E esta não aceitação do grupo para o indivíduo é chamada coerção. Ela pode acontecer de forma espontânea, que é quando o grupo tem uma reação negativa. Então acontece de forma de piadas, preconceitos, segregação, exclusão, bullying. Tudo isso é uma forma de coerção espontânea, mas existe também a coerção legal, que é a criminalização, né, que é realmente o uso do poder judiciário, o uso da polícia, o uso dos tribunais para conter aquela não adequação ao fato social. Assim sendo, o fato social está, por exemplo, nos padrões de beleza. A beleza, ela vale para todo mundo tem que lidar com padrões de beleza, não é uma escolha, é geral. Ele independe da sua opinião, da sua vontade, os padrões de beleza existem, e você sofre coerção caso você não se adequar a este padrão de beleza. E este padrão, essa coerção, ela é espontânea ou ela é legal? Ela é espontânea, ninguém vai preso porque é feio. No entanto, pessoas bonitas, dentro do padrão imposto, elas arrumam melhor emprego, elas são mais bem vistas, elas são mais aceitas, elas têm um relacionamento afetivo melhor, mais sem grandes questões. Enfim, a coerção espontânea é para aquelas pessoas que não seguem esse padrão de beleza. Então, sofrem preconceito, sofrem piadas, né, chacotas. Então, para quem é gordo, careca, assimétrico, baixinho, ou muito alto, ou, enfim, todos os padrões de beleza. Agora, também o fato social pode ser uma coerção legal, roubar. Por exemplo, a propriedade privada, ou seja, aquilo que é meu, é para todo mundo tem esse direito. Independente da sua vontade, ou seja, externo ao indivíduo, as pessoas possuem coisas. E se você não se adequar a essa questão de posse e roubar aquilo que não é seu, você vai sofrer uma coerção, e dessa vez legal, porque o roubo, furto, o estelionato são leis, né? E nós sofreremos coerção legal, prisão, criminalização, punição, caso nós cometermos este tipo de contravenção. Bom, aqui nós estamos pensando, então, fatos sociais. A grande questão que o Durkheim fala é, olha, se os padrões de beleza são um fato social na nossa sociedade, nós devemos estudar, porque ele é importante. Eles nos causam solidariedade. É uma questão para mim, para você, para o seu vizinho, é uma questão para todo mundo. Então, nós estamos nos integrando a partir do fato social, que é o padrão de beleza, é o roubo, a questão da posse. Então, tudo isso tem a ver conosco. Então, aí você pode citar casamento, com quem eu me relaciono, padrões de comportamento da idade, padrões de comportamento que são bem vistos, comer de garfo e faca, tipos de roupa, modos de falar. Todas essas obrigações para conosco são os fatos sociais, e é isso que nos torna integrados a uma determinada sociedade. Além de questões para ser pensadas em vestibulares, além de lhe dar uma capacidade de analisar melhor o mundo com o qual você faz parte, o fato social também é um conceito interessante para você usar em redação, porque você pode pegar temas que são fatos sociais. Por exemplo, uma redação, acho que 2016 do Enem, tratou o feminicídio. Então, a redação pedia para que você considerasse de forma racional o feminicídio e elaborasse formas que contivessem o feminicídio. Você poderia começar essa redação justamente trabalhando a ideia de que a violência contra a mulher é um fato social. Lá na sua introdução,
O Durkheim, sociólogo clássico, acredita, elabora que nós devemos considerar o fato social como algo passível de estudo. A violência contra a mulher é geral, acontece com todo mundo. As mulheres, elas têm medos, elas deixam de fazer coisas, elas sofrem mais violência do que o homem. Isso é um fato, é geral, vale para todo mundo. É externo, independe da minha vontade. E quando você luta contra esta violência, existe uma coerção. Por exemplo, dizem que o estupro acontece por conta de roupas curtas. Então, quando você usa uma roupa curta, sendo mulher, você sofre uma coerção espontânea. É a pejoração daquela pessoa. Então, o feminicídio é um fato social. A gente acha que é uma coisa tão horrível, e é horrível, mas está totalmente adequado com a lógica patriarcal da nossa sociedade. Não é algo fora. Obviamente que uma sociedade que desta seria feminicida. Então, você começa a trabalhar nesta redação, por exemplo, a ideia de que o feminicídio é um fato social. E a partir daí, começar a trabalhar possibilidades de relação. Por exemplo, uma coerção, em vez de voltada para a vítima, voltada para o agressor, poderia ser. Uma mudança cultural nas escolas que mudaria o fato social, e assim por diante. Então, entenda que é um elemento para você utilizar em redação. Logicamente que a redação, ela só vem com treino. Se você não estiver treinando redação, você vai mal. Caso você esteja aí semanalmente, quinzenalmente, pegando temas da internet e tentando resolver essa redação, então tente usar fato social. E caso você queira uma orientação especial para isso, me procure pela parte da manhã no Zap que eu tento orientar vocês. Bom, segunda obra do Durkheim, que são trabalhadas em vestibulares, que são trabalhadas em concursos públicos, é chamada O Suicídio, publicado em 1897. O que é o suicídio? O livro, né? O Suicídio trabalha, o Durkheim busca compreender racionalmente o suicídio, porque ele olha o suicídio como um fato social. Então, beleza, ele trouxe o método, olha, nós temos que buscar aquilo que gera integridade, gera solidariedade numa sociedade. Nós temos que buscar o que numa sociedade é um fato social. E ele busca, então, a partir disso, o suicídio como um fato social. Porque o suicídio é geral, é válido para todo mundo tem que lidar com suicidas na nossa sociedade. Ele é fora da vontade do indivíduo, é externo, você querendo ou não, o suicídio acontece. Isso ficou muito claro numa ocasião que se suicidaram no shopping em Ribeirão Preto e me mostraram o vídeo. Quer dizer, eu fui obrigado a ver o vídeo, a pessoa enfiou, olha aqui, ó, pôs o celular na minha cara. Então, é externa a minha vontade, eu tenho que lidar com essa questão, não é uma escolha. E você sofre coerção, inclusive legal, porque o suicídio é criminalizado por lei. Significa que a gente vai prender o suicida? Não. Significa que nós vamos coagir legalmente, vamos prender, levar a tribunais pessoas que ajudem a cometer o suicídio, incentivem a cometer o suicídio e neguem ajuda para pessoas que estão próximas de cometer esse suicídio. Então, o suicídio é um fato social. É válido para todo mundo tem que lidar, independe da vontade, e você sofre coerção quando você não se adequa aos padrões legais referentes ao suicídio. E qual que é a conclusão do Durkheim nesse livro? É aí que é maravilhoso, porque o Durkheim ele coloca o suicídio em uma relação direta com o quanto um sujeito se integra ou não ao coletivo da qual ele faz parte, ou seja, o nível de solidariedade, no caso orgânica, que um suicida tem com a sociedade. Olha aí que interessante. O Durkheim ele acredita que existem 3 tipos de suicídio na sociedade: o altruísta, o egoísta e o anômico. O altruísta, que é aquele suicida que é um altruísta? Altruísta é o contrário de egoísta. Altruísta é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, que pensa mais no outro. Então é o seguinte, o suicida altruísta é aquele indivíduo que está tão integrado com a sociedade, ele gosta tanto da sociedade, ele faz tão parte
daquele universo social que ele é capaz de perder a sua vida para defender a sociedade. Exemplo, uma pessoa que se joga na frente de um carro para salvar outra pessoa. Exemplo, um policial que, ao fazer o seu trabalho, se coloca na frente de uma vítima e toma o tiro no lugar dela. Essas pessoas são suicidas. Elas estão dispostas a morrer. Só que o suicida altruísta, ele vai morrer pela nação. Ele vai morrer pela sociedade. Ele vai morrer pelos valores, ou seja, por um bem maior. Então, esse é o suicida altruísta. Ele está tão integrado, ele está tão solidário àquela sociedade que ele perde a vida para defendê-la. O suicida egoísta é o contrário. É o indivíduo que não se sente de forma nenhuma integrado. Ele se sente ou melhor do que a sociedade, nossa, que sociedade horrível, não quero viver aqui, vou me matar. Ou ao contrário, ele se sente muito abaixo. Nossa, como eu sou horrível e todo mundo é tão bom e eu sou ruim. E ele então se sente deslocado. Ele não se integra à sociedade e por não se integrar à sociedade, ele comete suicídio. E o terceiro é quando o indivíduo não suporta o caos social. O mundo está tão caótico, tão sem ordem, que a pessoa se mata. Exemplo, crise de 1929, uma crise econômica que levou muitas pessoas à falência e as pessoas se mataram porque não tinha como comer, como o Estado estava tão caótico que as pessoas se mataram. Houveram surtos assim por conta da pandemia também. Então o mundo está tão ruim que não vale a pena viver, porque eu não tenho nenhuma segurança que eu vou comer amanhã, que eu vou dormir amanhã, que eu vou sair na rua sem ser molestado. Então esse é o suicídio anônimo. Agora, o que é interessante? É lógico que se você tiver a sorte do tema de redação de concurso público ou de Enem ser suicídio, você tem aí, você destrincha essa obra, né? Se você lembrar esse conhecimento. Mas o que é mais interessante na obra O Suicídio, do Durkheim? Como que o suicídio está ligado diretamente com o sentimento de integração a um coletivo. A pessoa que se integra demais, ela acaba morrendo pela sociedade, suicídio altruísta. Aquela que não se integra de jeito nenhum, ela se mata porque se sente deslocado. E quando a sociedade é muito caótica, a ponto das estruturas da ordem estarem sendo destruídas, as pessoas se matam por não conseguir viver fora de uma ordem social. E o que garante a coerção, principalmente a coerção legal? As instituições. Bom, falamos um pouco então de fato social, falamos um pouco do fato social do suicídio e falamos um pouco da solidariedade. Agora, esse novo conceito do Durkheim são as instituições. Olha, o que garante a coerção do fato social? O que garante a solidariedade? O que garante que nós façamos ou não parte de uma sociedade? As instituições. As instituições, você pode definir como um grupo de pessoas que possui o poder oficial. É o poder que é aceito por todo mundo. É o poder que ele realmente está alinhado àquilo que se espera. As instituições são um coletivo de pessoas que faz com que os fatos sociais sejam fatos sociais, que faz com que a punição aconteça, que gera ordem na sociedade. Vamos lá. Existem tipos de instituições sociais na nossa sociedade, cada sociedade tem a sua forma específica de instituição. Então, eu trouxe aqui as 5 instituições sociais, os 5 tipos de instituições sociais que estão na nossa sociedade e os exemplos de cada uma delas. Bom, primeiramente, aquilo que decide o que é certo e errado na nossa sociedade, aquilo que pode sofrer punição ou não, são as instituições públicas, que coordenam a vida coletiva, tá? Que só de você ser cajuruense, paulista, brasileiro, você faz parte dela. O que são as instituições públicas? Câmaras, Senado, da onde vêm as leis, as escolas, que decidem o que nós devemos aprender ou não, as delegacias, que é o poder oficial do Estado, que vai ali fazer a averiguação do que é crime ou não, presídios, que faz com que as pessoas se integrem, na teoria, novamente à sociedade, tribunais, que julgam se você está integrado ou não, se você merece sofrer coerção legal ou não, cartórios, que faz com que você faça parte das... Cara, se você não for num cartório
pegar sua certidão de nascimento, você praticamente está barrado de viver um coletivo na vida pública. Se você não registrar sua casa num cartório, você não é dono dela. Se você não registrar que o teu parente morreu, não se concerne a ele, não se dá a ele o direito da morte, né, que é o direito da herança. Então, as instituições públicas, elas regulam o quanto que nós fazemos parte de uma sociedade dentro da nossa vida pública. A privada, as instituições privadas, são os núcleos familiares dentro da nossa propriedade ou da nossa empresa. Então, a nossa vida pública na rua, o que nós nos expressamos para todo mundo ver, tem regras. Só que em um determinado limite, nós podemos fazer regras dentro da nossa casa. Por exemplo, eu não posso proibir de você fumar cigarro na rua, mas eu posso pedir para você não fumar dentro da minha casa. E se você fumar, eu posso te colocar para fora. Então, dentro da minha casa, eu tenho certo nível de regras. Então, as instituições privadas são as empresas. Eu posso colocar na minha empresa isso pode, isso não pode. Dentro da minha casa, isso pode, isso não pode. Mas, fora da minha casa, é outra coisa. Eu posso impedir que uma pessoa expresse a sua religião dentro da minha casa, mas não posso impedir que uma pessoa expresse a sua religião na rua, porque o espaço público é diferente do espaço privado, são duas instituições diferentes. As instituições religiosas são aquelas que regulam um coletivo de pessoas que compartilham da mesma crença. São as igrejas. As igrejas são instituições que regulam a vida das pessoas que são fiéis àquela religião, àquela instituição. No caso, nós temos as igrejas evangélicas, católicas, os terreiros de candomblé, umbanda, as mesas, mesa branca, mesa de espiritismo, são instituições que regulam a vida religiosa das pessoas. As instituições independentes, que são os movimentos sociais e as ONGs, conselhos, é o movimento feminista, é a ONG que cuida dos animais, é a ONG que cuida do meio ambiente, é o movimento LGBTQ+, são instituições que são independentes, mas que regulam a vida das pessoas que se aproximam e fazem parte daquele coletivo. E, por fim, essa é importante, instituições imateriais. São aquelas instituições que promovem a integração, no entanto, elas não existem concretamente. Eu vou dar um exemplo, idioma. O nosso idioma, ele é uma instituição. Ela não é concreta, não tem um prédio, no entanto, ela regula o que é certo de falar e o que não é, e o que dá sentido ou não. Então, o nosso idioma é uma instituição cheia de regras e que nos promove uma integração. Por exemplo, eu falo cachorro, eu sei o que veio na cabeça de vocês. Eu falo rua, eu sei o que veio na cabeça de vocês. Só que isso são apenas sons. Mas quem definiu o que significa cada som? No nosso caso, a Academia Brasileira de Letras regula isso. Se não, você já imaginou? Sincrético, vocês já tiveram aula de sincretismo religioso. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse uma Academia Brasileira de Letras? Nós íamos falar idioma diferente para cada lugar do Brasil. E, no entanto, nós educamos as nossas crianças a falar o português minimamente correto, que dê para comunicar no Brasil todo. Então, é uma instituição imaterial. A família é uma instituição. A residência, que é uma instituição privada, que é a casa, é uma instituição privada. Agora, a família em si, ela é imaterial. Quem disse que o pai e a mãe mandam? O que é a família? Aliás, nós temos regulamento. O que é família? Tá? Uns 20 anos atrás, família era pai, mãe e filhos. Hoje pode ser mãe e mãe, pai e pai. Mãe e filhos apenas. São famílias, instituições imateriais. E a Ordem dos Músicos do Brasil, por exemplo, define o que é arte, o que pode ser vendido como arte, o que não pode ser vendido como arte. São instituições imateriais que regulamentam a integração da arte na nossa sociedade. Então, aí está instituições sociais. Mas, professor, em outras sociedades são dessa forma? Não. Se eu fosse analisar uma tribo indígena, por exemplo, eu posso considerar o pajé, o conselho, o cacique como instituições específicas daquela sociedade. Para acabar, conceito de alienação. Alienação, nesse contexto, que para Marx vai ser outra coisa, mas aqui para o Durkheim, é a incapacidade de criticar os fatos sociais. Então, uma pessoa alienada para Durkheim é aquela pessoa que ela é incapaz de perceber que ela vive em sociedade. Então, ela vive o fato social sem saber que elas estão vivendo o fato social. Então, ela tem uma postura passiva
principalmente com a coerção. Ela não questiona, será que aquela pessoa realmente deveria estar sofrendo coerção só porque ela está com aquela roupa, ou só porque ela está com aquela pessoa, ou só porque ela negou o casamento? Não, uma pessoa alienada não questiona os fatos sociais. Ela simplesmente vive os fatos sociais. Então, uma pessoa alienada, nesse contexto, é a pessoa que é incapaz de criticar os fatos sociais. Ela só vive os fatos sociais sem criticar o que é certo e o que é errado. E, por fim, a transgressão. A transgressão são os movimentos culturais não políticos, tá? Que visam instaurar uma outra forma de vida. Uma forma de vida que busca ir contra os fatos sociais daquela cultura em específico. Então, são representações coletivas, né? Ou seja, de diversas pessoas que buscam transgredir o fato social, inaugurar uma forma de vida cultural nova e que vá contra os fatos sociais e a ordem vigente nos espaços de transgressão. Exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie nos anos 60, olha aí, não é um movimento político, eles estão inaugurando uma nova forma de viver e que vai trabalhar aí uma outra questão de forma de vida. Então, eles se vestem diferente, inauguram uma forma de música diferente, falam de forma diferente. As comunidades hippies dos anos 60 saíam das cidades e iam morar no campo a fim de não colaborar com o capitalismo e a destruição do meio ambiente. Então, inaugura uma outra sociedade, uma outra forma de ver a sociedade. O movimento do Brasil, né? Eu coloquei para explicar que no Brasil também teve, e essas pessoas, então você tem da direita para a esquerda, a Gal Costa, a Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso, os irmãos Dias aí, que fazia parte da banda Os Mutantes, são lideranças do movimento hippie dos anos 60, que são uma visão dos Estados Unidos, a visão brasileira que isso teve aqui também. O movimento punk dos anos 90 é um outro exemplo. Então, a galera que vestia-se de forma diferente inauguravam novas formas de viver. Isso é transgressão. Então, a transgressão, ela está relacionada com uma forma de vida cultural. Isso daí é um baile funk, é uma foto de um jornal do ano passado, quando em Paraisópolis estava tendo baile funk e a polícia invadiu. Quando você olha para esse espaço de funk, é também um espaço de transgressão. Legal o caminhão passando aqui. É também um espaço de transgressão. Por quê? Porque essas pessoas estão ocupando um espaço que, pela ordem vigente, elas não deveriam estar ocupando, que é a rua. Elas estão fazendo um baile na rua, independente de vizinhos, independente de permissão da prefeitura, o baile está na rua. Segundo, a música escutada é uma música que está tratando de uma sexualidade mais livre, está tratando de uma movimentação de corpo mal vista, então também está transgredindo. É lógico que quando você é uma pessoa que nem eu, você é que nem essa menina da direita ali embaixo que está bocejando, né, com sono. E sem contar que essas pessoas, se você perceber, são menores, né, de idade, que não deveriam estar na rua na madrugada. Então, esse espaço é um espaço de transgressão, mas é cultural. Eles não estão, por exemplo, que nem aqui, ó. Essa é uma foto da ocupação de Brasília em 2013. Essas pessoas estão lutando contra a PEC 37, que impedia dos políticos de serem julgados. Então, isso daqui é uma manifestação contra uma lei específica. É um manifesto político. Isto daqui é cultural. As pessoas estão transgredindo o que esperam delas. Isso é transgressão. Isso é movimento social. É diferente. Essa foto aqui é para mostrar para nós que em outros lugares, como o Irã, às vezes, no caso, as mulheres jogando bola é uma transgressão, porque não se espera que mulheres façam esporte, tá? Então, não confundir transgressão, que é essa questão de agir culturalmente, o cotidiano, ter a vida diferente, com manifestações pontuais como essa da de 2013, ou o movimento LGBTQ, que está pedindo leis que atendam a população não hétero, é diferente. Isso aqui está acontecendo por um motivo declarado, tá? Movimentos feministas ou movimentos estrangeiros, que esse é um movimento na Europa pedindo para que as mulheres tenham direito de usar a burca, porque alguns países da Europa, para evitar a inserção da religião oriental
do Oriente Médio, xiita, sunita, na vida pública, impedem as mulheres ou outros hábitos de usar burca ou outros símbolos religiosos, e esse daqui é um movimento pedindo a permissão para usar burca. Então, isto daqui são movimentos políticos pedindo integração de uma parte da população no governo, enquanto que isso daqui é um estilo de vida. Esses jovens não estão pensando, eu vou para o baile funk para protestar contra a repressão sexual e contra a falta de espaço que a juventude tem nas grandes cidades. Não. Mas ao fazer isso, eles inauguram uma nova forma de vida transgressora e que não é esperada pela ordem vigente. Bom, isso foi a segunda parte de Durkheim. Então é isso aí. Por hoje é só.